Pronto, já está gravando. Pode começar. Boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao nosso evento do NAPNE na CEMEP. É uma alegria muito grande estarmos aqui hoje nessa atividade que vem no sentido de contribuir para a formação da nossa consciência inclusiva. E o NAPNE Volta Redonda, do campus Volta Redonda, está sempre aberto à disposição para que os alunos possam estar trocando ideias conosco, que os professores também possam estar sempre envolvidos nas nossas atividades. E hoje nós estamos aqui trazendo na CEMEP duas atividades que vão ser assim subsequentes. Nós iniciaremos com a apresentação do NAP, do informativo do NAPNE. Eu vou passar a palavra para o professor Ayrton, e em seguida eu vou apresentar a nossa convidada de hoje para a nossa roda de conversa. Então, desde já eu agradeço a participação de todos. As perguntas ficarão para o final da apresentação da professora Aline, e eu espero que o encontro de hoje seja bastante agradável e de muito aprendizado para todos nós. Muito obrigada, o nosso grupo do NAPNE também está aí presente, e então é isso. Agora, Ayrton, a palavra é com você. Boa noite a todo mundo, boa noite a todos. O informativo do NAPNE é um informativo que a gente já faz tem um tempo, né? A gente publicava semestralmente, passamos para uma publicação anual, e com o tempo ele foi se tornando um informativo para as pessoas, mas também um espaço para registro das atividades do NAPNE, do Núcleo de Atendimento à Pessoa com Necessidade Específica do campus do IFRJ, um registro das atividades, né? O NAPNE é um núcleo bem ativo, é bem antigo no campus e bem, né, ativo, mantém suas atividades aí há bastante tempo. Então, os informativos se tornaram aí o espaço para publicação, tornar público o que o núcleo faz aí, né? Só que, com o tempo, a gente viu a necessidade de realmente tornar o informativo algo que chegasse a mais pessoas, que não fosse tão restrito, né? A gente fazia um informativo com bastante texto, com conteúdo, mas a gente tinha uma dificuldade de publicação no site oficial do IFRJ. A gente iniciou publicando lá, mas tem também uma questão de espaço, enfim, e o tamanho do informativo. Então, para o informativo ficar mais dinâmico, manter as informações, manter como um espaço de registro, se manter como um espaço de registro das atividades do NAPNE, mas ao mesmo tempo ser dinâmico e chegar ao máximo possível de pessoas. A gente já teve essa ideia há algum tempo de trazer, de colocar ele, publicá-lo numa rede social. A gente chegou a fazer isso no Facebook, na conta do NAPNE no Facebook, mas agora a gente chegou no Instagram. E aí tem todo o modelo, a forma, né, o formato do Instagram, a gente fez essa adaptação. E aí também a outra novidade é a gente trabalhar com os alunos na disciplina de educação especial, educação inclusiva. Nós fizemos um informativo dividindo os grupos de alunos, e cada grupo trabalhou numa frente, desde da escolha das imagens, levantamento de informações. A gente criou um modelo, depois a gente passou para que os alunos pudessem trabalhar, e considero que a gente fez um bom informativo para a comunidade. A gente, numa próxima turma, a gente vai reforçar a questão das legendas, da hashtag para o cego ver, para ter essa acessibilidade. Isso vai se tornar também uma atividade de sala de aula, um desafio para os alunos,
mas esse já é um informativo feito pelos alunos e com uma certa, né, com uma validação aí para toda a comunidade. Quem vai avaliar, quem vai entender que o informativo deu certo é a própria comunidade, é o público que acompanha as informações na conta do NAP no Instagram. Então isso a gente já conseguiu nessa edição. Ali a gente tem a gente publicou ontem, na segunda-feira, uma apresentação, né, com as datas, enfim. Hoje teve uma chamada gravada pelo aluno Eric e uma chamada para as outras publicações no decorrer da semana. Amanhã a gente nós vamos apresentar destaques da fala da Aline Gino hoje aqui nesse evento. Nós vamos ter também na quinta-feira uma informação sobre o AEE e na sexta-feira as dicas culturais. Então, o formato que a gente chegou e que a gente está publicando dessa vez é um informativo sendo apresentado no decorrer da semana da CEMEP, né? Da semana onde acontece a CEMEP. Então, ontem nós já tivemos uma, hoje tivemos uma publicação e assim vai até sexta-feira. Espero que vocês curtam, que vocês acompanhem a página do NAP e curtam lá um informativo que foi feito com carinho, né, mais uma vez, e agora com a participação dos alunos é mais do que especial. Ficou mais do que especial. Ô, Ayrton, tem como mostrar porque eu estou vendo aqui que tem... isso. A Maria está mostrando ali. Isso. Né, no Instagram a gente sabe, né, tem um carrossel de imagens, vai passando para o lado, e aí a gente tem o Eric fazendo a chamada aí para o informativo. Quem quiser ouvir o Eric e a chamada dele, eu acho que é legal ir lá na página, e aí, na linguagem das redes sociais, eu peço que vocês deixem a curtida de vocês lá. Tem uma curtida na página e nas publicações do NAPNE no Instagram. Prestigiem o NAPNE no Instagram. Muito bom, muito bom. Ok, Márcia? Ótimo, obrigada, Ayrton. Então, aí o nosso informativo foi lançado pelo professor Ayrton. E então, a partir de agora, nós vamos passar a palavra para a nossa convidada especial, que é a Aline Gino de Carvalho, que aceitou gentilmente o nosso convite para fazer uma palestra com estilo de roda de conversa. Ela vai falar e depois a gente vai conversar sobre o tema. Tá? O título, então, eu vou compartilhar aqui a tela. Todos estão vendo? Que agora eu não vejo mais vocês. Todos estão vendo? Tudo certo. Beleza. Então, reflexões sobre a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva e o atendimento educacional especializado por Aline Gino Carvalho. A Aline vai se apresentar a vocês, né? Aline, então agora é com você, fique bem à vontade, tá? Muito obrigada, boa noite. Quero desejar a todos nós aqui um bom encontro. Como a Márcia colocou, eu sou a Aline Gino Carvalho. Eu sou servidora pública, né? Eu trabalho no IFRJ, Campus Volta Redonda, na coordenação técnico-pedagógica. Eu sou pedagoga da equipe multiprofissional. Eu sou licenciada em Pedagogia pela Unirio, através do consórcio CEDERJ. Eu fiz uma especialização em Gestão Pública pelas Faculdades Integradas de Jacarepaguá. Fiz o meu mestrado, né, em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares pelo PPG-EDUC, né, da UFRJ, né, a Universidade Rural.
Atualmente eu estou fazendo um curso de psicologia na UF de Volta Redonda e também estou fazendo uma especialização em educação especial e inovação tecnológica pela Rural também, esse uma modalidade à distância. Então, assim, é uma honra estar aqui nesse momento, porque eu também já compus, né, o núcleo, né, o NAPNE, né, então eu fico bastante satisfeita assim, com o convite. Né? Eu vou fazer uma audiodescrição, né, já até para a gente começar a colocar na roda de conversa, né, essa questão da inclusão. Então, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, escuros, meu cabelo vai um pouco abaixo do ombro, é liso, levemente encaracolado. Eu estou num ambiente, uma cortina em tom verde, com listras brancas em grafite. Né? Eu estou vestindo uma blusa azul e um colar, né, de pedras coloridas. Né? Vou aproveitar também e fazer minha apresentação de livros. Né? Meu nome é Aline e o meu sinal é esse que é apontando para a minha pintinha na minha bochecha esquerda. Então, até para a gente começar um pouquinho essa conversa sobre inclusão, né, a importância da comunicação, né, para a gente fazer também a inclusão. Né, a questão dos acessos, né, hoje em dia a gente tem muitos sites, né, com acessos em Libras, enfim. Há aplicativos e que as pessoas com algum tipo de necessidade específica podem utilizar. Então, quanto mais acessível, né, a linguagem do ambiente tecnológico, isso também vai facilitar, né, nesse processo de inclusão. Eu estou acompanhando vocês aqui, né, com o computador e o celular, até uma questão do áudio aqui. Então, eu olhando aqui para o lado é porque eu estou fazendo esse acompanhamento aqui na outra tela. Então, como eu coloquei, assim, acredito que até o convite, né, da equipe do NAPNE, né, que hoje eu não estou compondo o núcleo, né, mas a gente tem uma parceria através da COTP, né, da Coordenação Técnico-Pedagógica. Então, assim, a minha aproximação com o núcleo, ela permanece, né? Até por causa das diversas atividades que a gente vai fazendo, a gente às vezes se distancia de uma atividade, se aproxima em outra e a gente vai seguindo. Mas, além disso, né, eu tenho um carinho super especial pela área, né? Eu me dedico a estudar a educação especial, a educação inclusiva, na verdade, assim, desde a minha graduação, né? E a monografia, na época, eu também fiz dentro da perspectiva inclusiva. Então, assim, é um tema muito caro para mim, né? E que eu fico sempre feliz de poder compartilhar um pouquinho, né, do que a gente vai estudando. E aí até eu gostaria, né, de ter a possibilidade de conhecer melhor o público, né, que está nos assistindo também. Eu sei que tem várias pessoas que são do Instituto, mas tem pessoas de fora também. No ambiente virtual, essa aproximação fica um pouco mais difícil, mas depois, se vocês quiserem se colocar e até sinalizar que, de repente, a linguagem está um pouco difícil de acesso, vocês podem ficar à vontade, pode ir colocando aí no chat. Maria Laura e a Pâmela aí estão nos ajudando super bem aí, então podem sinalizar se eu precisar adequar a linguagem aí para vocês, tá bom? E pode passar, por favor. Então, assim, agora eu vou começar com algumas provocações, né? Para a gente poder refletir, né, um pouco de por que a gente está falando em educação especial.
né? E aí eu trago principalmente essa discussão para o termo mesmo, né? Do que a gente está falando quando a gente está falando em educação especial. Então, a gente está falando em educação, a gente está falando que essa escola é para quem? Né? Os institutos, as universidades, né? Quando a gente especifica, né? Se a gente está falando no âmbito da educação e a gente precisa fazer uma especificidade, dizer que é uma educação especial, então a gente está falando que essa educação está servindo a quem? Né? E quem que é esse público-alvo da educação especial? Né? Como a gente está colocando as perguntas, né, as questões para o final, assim, eu vou colocar depois aí para vocês darem um retorno assim, para a gente, né, do que veio à mente de vocês e o que mudou ou não mudou ao longo da apresentação sobre essas questões. Né? Então, por que eu trago essa questão do que é educação especial? Porque a gente tem, né, documentos normativos, documentos internacionais, que tratam da questão da educação como um direito. Né? Hoje, poucos países a gente pode dizer que não contemple, né, na sua legislação o direito à educação básica, né? O direito ao acesso, né, à educação básica. Então, se a gente está falando de direito à educação e essa educação para todos os cidadãos, né, do país, então, quando a gente está dizendo que a gente tem uma educação especial, é porque a gente implicitamente já está dizendo que nem todo mundo está tendo acesso. Né? Então, a gente questiona mesmo se essa educação está sendo para todos. Né? E aí, quem são esses todos? Né? E aí eu trago também para a questão da linguagem, né? Quem são esses todos, todas e todos, para quem é essa educação. Então, quando a gente fala, né, em educação especial, a gente também está falando em direitos humanos. Né? E dentro do campo dos direitos humanos, né, a gente entende que não pode haver nenhum tipo de discriminação. E aí, seja por raça, etnia, qualquer tipo de preconceito, né, de origem religiosa, enfim, da questão das sexualidades, das orientações. Então, assim, quando a gente está falando num campo de inclusão, a gente está falando disso tudo. Então, a gente está falando de uma inclusão ampliada. E aqui, especificamente, a gente está falando em educação. Então, é de acesso ao currículo. Né? A gente está falando de acesso ao aprender, de acesso ao ensinar. Né? Então, não é meramente uma questão de socializar ou de possibilitar que as pessoas que tenham alguma necessidade específica em educação possam conviver. Isso é importante, sim, mas não é só isso que a gente precisa. Pode avançar, por favor. E aí eu trago assim algumas imagens aqui, né, para a gente poder pensar, né, sobre isso. Até eu gostaria que vocês olhassem a imagem. A gente está vendo 3 pessoas, né, em carteiras de sala de aula, são 3 adultos. E eu queria que vocês pensassem ali se vocês identificam alguém que tem deficiência nessa imagem. Até se alguém quiser fazer alguma observação, colocar no chat, ou até mesmo falar aí, pode ficar à vontade. Então, eu acredito nesse moço de preto, pela blusa dele, eu acredito que tenha escrito autismo, algo do tipo. Uhum. Então, tem
uma pessoa que está com uma blusa, né, que identifica. E seria ela mesma ou ela estaria defendendo, né, uma causa? O fato dela estar vestida assim, ela estaria falando de si mesma, estaria falando de outras pessoas. Entendi. Faz mais sentido ele ser a pessoa ajudando, né? Auxiliando ali na atividade, o moço autista. Eu acho que eu vi alguém no chat, parece que alguém comentou que não dava para ver, né, pela imagem. Acredito que a pessoa no canto, a pessoa que está sozinha. Aline, a pessoa no canto chama atenção, né? De qualquer forma, não sei se ela é a pessoa com deficiência, mas pelo menos ela está separada dos dois, né? Os dois estão ali, um está orientando, um está auxiliando de alguma forma, mas a outra está isolada. Né? Parece, aparentemente. Sim. Eu já percebi que já está gerando algumas dúvidas. Algumas pessoas já sentiram assim, não, peraí, não sei se é bem isso que eu vi, né? Então, realmente uma imagem que, assim, sugere algumas coisas, né? Como vocês colocaram, tem a camisa, então tem alguma coisa relacionada com autismo, mas a gente está vendo uma pessoa mais isolada, tem uma pessoa tendo apoio, enfim, tem uma série de questões. E aí eu trouxe também uma imagenzinha lá no canto superior, né? Nem toda deficiência é visível, né? Muitas das vezes a gente vai encontrar ou ter contato, seja em sala de aula, na rua, enfim, com pessoas que têm algum tipo de deficiência e ela não é visível, né? E aí eu vou pedir para avançar aí na tela, por favor. Então, sermos pessoas com deficiência nos aproxima, porque eu sei o quanto é difícil ter deficiência. Alguns alunos relatam que se sentem mais motivados por verem minha trajetória. Então, quem falou isso é o Deveiro de Jesus. Ele tem 39 anos, tem autismo moderado e atualmente ele é professor na Escola Oliveira Castro, em Itaquari, de Educação de Jovens e Adultos, o EJA. Ele é servidor concursado desde setembro de 2021. Ele está integrando o Magistério Municipal de Cariacica. O EL dele tem cursos superiores em Educação Física, Pedagogia, Ciência Biológica, além do mestrado em Ciência da Religião. E, além de ser aprovado em Cariacica, ele passou em outros 12 processos seletivos. Né? E aí, a pessoa que falou isso realmente é a pessoa que está com a camisa escrita autista. E aí, eu trouxe também essa imagem para fazer uma outra provocação, né? Porque, em geral, quando a gente está falando de educação inclusiva, a gente está pensando no aluno, né? E ali eu estou trazendo para vocês um professor que é autista. Né? Então, para pensar também a deficiência a partir da perspectiva da potencialidade. Né? Então, essa é uma provocação. Pode passar, por favor. Outra imagem. Né? Nem toda deficiência é visível. O que vocês supõem da imagem dessa moça? Ficou todo mundo preocupado agora de dar alguma opinião? Pode falar, não tem problema nenhum. A gente está aqui para rodar a conversa mesmo. Não dá para saber qual é a deficiência. Uhum. A gente está vendo uma imagem, né, de uma moça, né, atrás, né, tem uma estante branca com alguns livros. Ela usa óculos, mas, né, aparentemente não tem nada
visível nos olhos dela, né? Então, assim, não tem nada que nos sugira se ela tem ou não tem alguma deficiência, né? Pode passar, por favor. Então, a Thalita Pagani, ela é consultora de acessibilidade. Ela, né, aí são as falas dela, né? Virou a chata de acessibilidade a partir de 2010. Ela é mestre em ciência da computação, onde ela se especializou em acessibilidade, com foco em autistas, e desenvolveu o renomado Projeto Gaia. Aos 34 anos, ela recebeu o diagnóstico de autismo. A Thalita, ela tem um blog, né, tem até o endereço ali no Sondere, né, quem tiver interesse em acompanhar. Então, ela trata da questão do autismo, e ela fala sobre isso, né, e compartilha aí de uma linguagem mais popular, né, sobre a própria condição e tentando desmistificar, né, algumas questões, né, sobre o autismo. Pode passar, por favor. Então, eu trouxe aí alguns textos dela, né, do blog, né, que ela fala sobre os mitos e verdades, né, sobre o autismo. Mas antes de passar para isso, eu vou chamar a atenção, né, da imagem que a gente tem ali, dos 7 mitos e verdades, que ela coloca alguns símbolos, né, e o símbolo, ele consiste, né, no infinito, é o símbolo do infinito, ele está colorido, e ele foi criado por pessoas neurodivergentes, né, para auxiliar na conscientização e da visibilidade. Ele é usado, inclusive, né, pelas pessoas neurodivergentes, mas não unicamente. O infinito, nas cores do arco-íris, ele celebra a esperança, a diversidade da expressão dentro do TEA. O TEA é o transtorno do espectro autista. Inclusive, até sobre esse termo, muita gente discute hoje em dia sobre o uso do termo transtorno, né, que isso remeteria a mais preconceitos, a tratar como se fosse uma doença, quando o autismo é uma condição, a pessoa é autista, né? Ela não porta, né, o autismo, ela não está adoecida pelo autismo, ela é autista, né? Então, inclusive, esses termos, eles passam, né, por discussões justamente por isso. Anos atrás, a gente, né, utilizava portadores de necessidades educacionais especiais, ou portadores de necessidades especiais, enfim. Essa palavra portador também já não é mais utilizada, justamente porque a pessoa ela não está portando algo que ela simplesmente pode deixar ali, ou que aquilo será curado e a pessoa vai tornar-se outra, né? Ela é daquela forma. Então, assim como já tiveram outros termos, como, por exemplo, a Asperger, né? O Asperger hoje também não é utilizado. A gente tem muitos materiais, textos científicos, enfim, com esses termos, então a gente tem que sempre ficar atento também a essa temporalidade do material que a gente está utilizando, porque esses termos eles vão se atualizando, né? Então, agora trazendo aqui pelos mitos, né, e as verdades que ela compartilha aqui. Então, autistas não têm empatia, né? Esse é um mito. E aí ela coloca o que é verdade, né? Que os autistas podem ter dificuldade em entender sentimentos, expressões faciais, mas isso não significa que não se preocupe com as outras pessoas nem tem empatia. Então, há pessoas autistas que são altamente empáticas, né? Um outro mito, autistas são pessoas inocentes, puras e ingênuas. E aí ela traz que muitas pessoas autistas interpretam as coisas de forma literal, podem ter uma dificuldade em identificar se alguém está mentindo, mas isso não faz delas serem pessoas ingênuas, ou que podem ser facilmente enganadas, né? Inclusive, os autistas podem mentir como qualquer outra pessoa, né? Então, esse rótulo de pureza, ele tem um nome
que é o capacitismo. Inclusive, nesse momento, a gente, numa outra sala, aí está tendo, né, uma atividade que está discutindo sobre essa questão do capacitismo, que é justamente, né, essa hipervalorização social sobre o que há de limitação, né, na pessoa que tem algum tipo de deficiência ou que esteja no espectro autista. Né? Então, é considerar, né, as incapacidades, né? E o que a gente está chamando a atenção é justamente para as potencialidades e entender que essas pessoas são assim. Né? Então, assim, qualquer um de nós, né, se sente, né, frustrado por ser tratado como ser desrespeitado pelo que é. Né? Então, não é diferente com uma pessoa que tenha, né, algum tipo de deficiência. Né? Tem algumas questões de comunicação que são bastante interessantes da gente alertar. Né? Às vezes, assim, como a gente colocou, nem sempre uma é uma deficiência visível, mas às vezes é uma deficiência visível e a pessoa está acompanhada e a pessoa se dirige ao acompanhante, não diretamente à pessoa. Então, são cuidados que a gente precisa ter, né, para poder considerar e respeitar a pessoa na sua singularidade. Pode passar, por favor. Então, outro mito, né, autistas se dão melhor nas áreas de exatas. Então, ser uma pessoa mais objetiva, literal, lógica, não vai fazer com que a pessoa autista tenha automaticamente esse interesse nas exatas, como a computação. Né? Tem pessoas autistas trabalhando nas áreas de comunicação, design, psicologia, arte, marketing, várias outras. E o autismo não é visível, né? Não é uma característica física que determine a partir dessa característica a gente sabe que a pessoa é autista, né? Diferente, por exemplo, na síndrome de Down, que na feição, né, tem alguns indicativos que remetem. Né? Autistas vivem um mundo particular, então os autistas podem ter momentos em que ficam com grande atenção na tarefa, que é o que a gente vai chamar de hiperfoco. Né? E ele pode acabar não atendendo quando é chamado, mas não quer dizer que a pessoa está alheia ao mundo, ao que está acontecendo ao redor dela. Mas, ou que ela não esteja entendendo o que está acontecendo, né? Mas ela está extremamente concentrada em alguma atividade. Pode passar, por favor. Outro mito, né, considerar as pessoas autistas como gênios ou achar que elas têm alguma deficiência intelectual. Então, algumas pessoas autistas, elas têm QIs, né, mais altos do que outras pessoas e algumas têm níveis de QI dentro da média. A verdade é que algumas pessoas autistas também têm deficiência intelectual e outras não. Né? Lembre-se, o autismo não é uma deficiência intelectual. Então, algumas pessoas autistas podem falar e se comunicar verbalmente e outras não. Então, até sobre essa questão do QI é outra questão interessante também, né? Porque já tem estudos que tratam da questão de como é medida, né, essa inteligência, e a inteligência não é só da ordem lógico-matemática, né? Então, a gente tem inteligências diferentes, né? Então, o teste de QI, né, ele é só um teste, né? Ele não vai definir todas as capacidades humanas, né? Então, pessoas autistas são antissociais. Né? Autistas podem precisar de apoio nas habilidades sociais ou interagir de maneira diferente com o mundo ao seu redor, mas a maioria gosta de ter relacionamentos. Então, as pessoas mostram suas dificuldades sociais de diferentes maneiras. Algumas pessoas autistas são quietas e tímidas ou evitam as situações sociais, outras falam demais e têm dificuldade para manter uma conversação. Né? E aí acaba, às vezes, gerando um monólogo. Né? Então, as dificuldades de comunicação, de interação, elas vão ser muito particulares. Então, é por isso que a gente fala em espectro, né, autista, porque
cada um vai ter uma forma de reagir, uma dificuldade, uma potencialidade, então a gente não está falando de algo extremamente definido. Pode passar, por favor. E aí, o mito 7, né, autismo é muito mais comum em homens do que em mulheres. Né? A verdade é que o autismo ele parece ser mais comum em homens, mas as mulheres são mais propensas a mascarar o seu autismo. Né? Desde a infância, aprendendo as habilidades para interagir com o mundo melhor do que os homens. Então, isso pode significar que muitas meninas e mulheres autistas recebem um diagnóstico muito tardio. Né? Então, muitas vezes na vida adulta, né? Ou às vezes nem recebe o diagnóstico, né? Passa a vida toda e sequer tem acesso a esse diagnóstico. Pode passar. E aí, falando, né, agora de um outro público, né, da educação especial, né, das pessoas com deficiências, né, e aí eu trago algumas imagens aí, se alguém quiser fazer algum comentário sobre o que está percebendo das imagens. Parece um ensaio de balé? Ensaio de balé. Ou alguma dança? Já isso. Pessoas com deficiência e sem deficiência juntas na atividade. Ah, também tem isso. Parece que uma pessoa... eu vou chutar, mas é o que eu vejo. Parece que é tipo assim uma atividade inclusiva, se eu não me engano. Uhum. Sim. A gente tem 3 imagens aí, né? Aparece uma moça saltando, né? Próxima à moça com uma cadeira de rodas, porque aparentemente está girando, né? A imagem estática, então a gente não tem mais detalhes, mas pelo voar do cabelo dela, parece que a cadeira estava girando. Tem uma outra imagem que tem uma moça na cadeira de rodas, outra moça que tá com uma das pernas levantada e uma prótese ao lado, uma outra que está se apoiando somente, né, em uma perna, levantando a outra perna, com a mão na cabeça e uma mão, né, na cintura. E uma outra imagem que a gente tem uma pessoa com 2 próteses, né, na perna e segurando uma outra no colo. Né? Então, assim, o Eric pode falar. Acho que agora que você falou que a outra pessoa estava com prótese, a pessoa que está segurando, deu para reparar por causa do amortecedor, entende? Que fica assim entre a parte do calcanhar. Sim. Que aparentemente não tinha sido observado, né? Só viu uma pessoa com outra no colo. Né? Isso. Aí agora que que você tá falou. No colo, a gente consegue ver os pés dela. Né? Uhum. Sim. Então, Agora, assim, pode falar. agora, o que eu tinha chutado que era uma atividade inclusiva é que a foto do meio parece que é uma pessoa saudável. Tem uma pessoa saudável no meio. Uhum. Aí é por isso que eu chutei. E também que a foto do canto da esquerda que tem uma pessoa assim pulando de uma maneira tranquila, mas fica muito difícil de definir por conta da movimentação do pé. Sim. A gente, né, quando não é um vídeo, né, as imagens estáticas, elas dão menos informações para a gente, né, mas ainda assim a gente tem alguns elementos aí de observação, né, como a gente colocou, a questão da prótese, mas
Eu trago essas imagens, né, que é de um fotógrafo, né, que ele está tentando mostrar que a deficiência não é um obstáculo para a arte, né? Então, ele, até nesse site, ele tem várias fotos, né, eu selecionei só 3, né, mas são várias fotografias que ele faz, colocando a questão da discussão da arte mesmo, né, porque muitas das vezes a gente pensa numa deficiência física como uma limitação, né, de locomoção, de dificuldade de mobilidade. Então, atividades como dançar, né, pegar uma outra pessoa no colo, né, não tendo as pernas, né, utilizando prótese, enfim, uma série de movimentações que uma pessoa sem deficiência faz, como se isso fosse impossível, né, para uma pessoa com deficiência. Então, o trabalho desse fotógrafo é justamente colocar isso em questão, né, e mostrar essas outras possibilidades, né. E essa foto, né, com a prótese, né, como o Eric colocou, assim, à primeira vista a gente não percebe, né, e aí quando você vai observando, até porque se esperaria que quem estivesse apoiando, né, a outra pessoa seria a pessoa sem deficiência apoiando uma pessoa com deficiência. E aqui, essa imagem ela faz justamente o contrário, né, que é justamente para pôr em questão o que a gente está falando de potência ou de limitação. Pode passar. Agora a gente tem mais 3 imagens aí, queria que vocês comentassem também. Tá, parece que a pessoa com deficiência pode assim se interagir dentro da sociedade. E também e outra coisa também é que existe assim meios tecnológicos que que pode favorecer a pessoa. Só Sim. isso. Mais algum comentário? Eu acho A gente que tem uma imagem. Pode falar. formas com que a gente pode formas de adaptar ou de não, formas de melhorar a experiência das pessoas, desculpa, das pessoas com deficiência no dia a dia. O menino com o aparelho para escutar, outra pessoa com a bengala para ela conseguir ir se localizando, e uma outra moça, acredito que tocando o rosto da outra para ter uma noção de fisionomia, assim, esse tipo de coisa. Isso. Então, a gente tem uma imagem, né, de uma médica, né, aparentemente fazendo um teste de um aparelho auditivo, né, nessa criança e tendo uma outra pessoa observando, né? Então, a gente está falando aí de uma tecnologia que vai, né, auxiliar, né, a pessoa que tem a deficiência auditiva, né? E aí até chama atenção também, porque a gente pode ter pessoas que têm surdez profunda não vai se beneficiar com esse tipo de tecnologia, mas há pessoas que têm algum nível de deficiência que é possível, né, utilizar. Então, até dentro da comunidade surda, né, a gente tem muito essa discussão, né, tem estudos surdos, né, eles se colocam como uma comunidade, a Libras, a língua brasileira de sinais, é língua oficial no país, né, como língua oficial, né, eu defenderia que ela deveria fazer parte desde a alfabetização, né, para a gente entender que o que é de fato uma língua oficial, né, infelizmente a gente ainda não tem isso, né,
Mas já foi um avanço, né, para a comunidade surda ter a possibilidade de, né, ter assegurado em legislação. Então, quando a gente fala em políticas públicas de legislação, a gente está falando de determinado acesso, mas não significa que isso esteja de fato concretizado, né? Porque senão todos nós aqui seríamos fluentes, né? Tal como na língua portuguesa, seríamos fluentes em Libras. Então, apesar de existir uma legislação, apesar de existir na legislação a exigência, né, de intérprete de Libras, inclusive favorecido ao próprio professor surdo, né? Então, porque ele compartilharia também a cultura surda, não somente a Libras, né? A gente sabe que isso não é uma realidade. Então, quando a gente fala em direitos, né, a gente tem que estar atento a isso, né? Em geral, as políticas públicas elas passam por um processo de luta dos movimentos sociais para que se assegurem legislações para a defesa desses grupos que têm os seus direitos negados, né, historicamente são alijados, né, na sociedade. Então, quando a gente está falando em políticas públicas, a gente está falando de muita luta. Então, assim, qualquer tipo de cerceamento, né, nesses direitos não é somente de uma lei, de uma legislação, de um decreto, enfim, seja lá o que for. A gente está falando de lutas históricas, né, de pessoas que sofreram muito para conseguir conquistar o direito de ser respeitado como todas as outras pessoas. Então, assim, chamo bastante atenção para isso. Né? Na outra imagem, a gente vê uma pessoa com óculos escuros, né? Também tendo o uso de uma bengala que serve como um guia para a sua locomoção. Né? Tem uma pessoa que está com um cão-guia. Né? A questão do cão-guia é outra questão. Muitos estabelecimentos impedem, né, a pessoa a acessar o ambiente com o seu cão-guia, o que é de uma violência, né, assim, sem tamanho, né? Então, assim, a gente precisa estar atento a isso. E a outra imagem, né, eu até trouxe a descrição da imagem, que é uma descrição assim, que a gente precisa estar atento quando a gente vai fazer conteúdo na internet, justamente para possibilitar o acesso das pessoas que usam ledores de tela, enfim. Então, a descrição da imagem, né, a hashtag para cego ver, é uma foto colorida com Regiane encostada em um canto da parede. Ela é branca, segura a máquina fotográfica e aparece no fundo. Em primeiro plano está Giovana, mulher negra com cabelos pretos crespos. Ela reconhece o rosto de Yasmin, moça branca com cabelos castanhos compridos. Foto, reprodução, créditos, Fagner Soares, Companhia Poéticas da Cena Contemporânea. Esse projeto de um fotógrafo que ele está se propondo a formar 12 profissionais de fotografia que são cegos. Né? Então, quando a gente pensa em fotografia, a gente está falando de imagens, né, que é altamente visual, e a proposta dele é justamente formar pessoas cegas. Né? E a produção das imagens delas, né, que está colocada aí nesse curso. Então, quem quiser depois conhecer, né, esse é um projeto no Espírito Santo. Então, a escola vai formar esses 12 fotógrafos, né, no curso. Então, é uma reportagem bastante interessante de ler. Né? E né, acho que a Maria Laura, né, que colocou, né, que a moça estava, né, passando a mão no rosto da outra e tentando reconhecer, né, que é uma das formas de comunicação que a pessoa cega tem para poder conhecer uma outra pessoa. Né? Então, o toque para algumas pessoas, né, que têm algum tipo de deficiência vai ser importante para facilitar nesse contato, no convívio. Pode passar, por favor.
Então, mais 3 imagens aí. E aí eu queria que vocês comentassem o que vocês observam, o que chamou atenção. Convivência? Quer dizer, Convivência. pessoas com deficiência que pode conviver em qualquer momento? Assim, tem o celular que está tocando. Voltando, a pessoa com deficiência que pode conviver, quer dizer, já pode conviver, quer dizer, pode conviver na sua vida, sabe, em qualquer lugar. Isso é que, não sei se vocês entenderam. Tipo, por exemplo, da foto do meio, que tem uma pessoa, eu acho que tem uma pessoa deficiência que pode conviver com uma família, outro pode conviver como um aluno. É isso que eu posso só descrever. A outra é a mesma coisa. Não, o outro também pode conviver, assim, na parte do aprendizado, que é o caso, assim, do garoto que tá aprendendo as letras alfabéticas com o pé. Sim. Mais alguém quer comentar? Então, vamos lá. A gente tem uma imagem, né, de um menino, né, ele está usando um suporte, né, nas mãos para auxiliar ele na escrita. Ele está numa cadeira de rodas, né, uma cadeira mais adaptada, que tem um cinto, né, e a folha dele está sobre uma prancha, né, que fixa essa folha, né? Então a gente percebe que ele tem algum nível de dificuldade de segurar a folha, fazer a escrita. E aí a gente, além da tecnologia da cadeira de rodas, a gente tem essa tecnologia que é de baixo custo, né? E aí é importante a gente colocar isso, porque quando a gente fala em tecnologia, em geral, a gente pensa nos computadores, nos robôs, enfim, de coisas que têm um alto custo, né? E muitas das vezes a gente se depara com uma criança, né, com um adulto, jovem, enfim, em sala de aula, que tem algum tipo de limitação e às vezes algum investimento de baixo custo vai auxiliar essa pessoa, que é o caso desse menino para a escrita. Né? Então, são materiais que a gente poderia fazer, adaptar, né? Então, assim, alertar também sobre essa questão da acessibilidade, né? Que há, né, níveis de suporte, né, de menor e de maior custo. Né? Na outra também a gente tem um menino na cadeira adaptada com uma prancha, né? E ele movimenta, né, algumas plaquetinhas com letras com os pés. Né? A gente não sabe dizer qual que é o nível, né, de comprometimento das mãos dele, mas aparentemente o que está sendo de maior acesso para ele está sendo com os pés. Embaixo a gente tem uma família, né? E aí até o tema da reportagem ali, curiosidades, mulher com síndrome de Down engravida de pai com deficiência mental. Eles nem podem acreditar no que vai acontecer. Essa é a chamada, né, da reportagem. E a gente até atenta, né, porque às vezes as reportagens elas têm chamadas que são provocativas, né, para fazer com que o leitor venha, mas enfim, a gente não tenta utilizar o termo deficiência intelectual, né, e aí nessa reportagem vai discutir justamente essa questão da sexualidade, que muitas das vezes ela é invisibilizada em relação às pessoas com deficiência. Né, como se elas não pudessem se relacionar, manter uma família, enfim, se organizar nas suas atividades diárias,
né, criar uma outra criança, e o que chama atenção, né, nessa matéria é porque a criança não tem nenhum tipo de comprometimento ou deficiência, né? Então, essa é uma questão que está em discussão, não somente, né, poder conviver, né, como o menino em sala de aula, mas também, né, fazer parte, constituir família, enfim, e dar seguimento à sua vida. Pode passar. Acho que a Márcia não está ouvindo. Márcia, pode passar, por favor. E agora algumas últimas imagens aqui que eu trouxe, né? Não sei se alguém conhece, se já viu uma reportagem sobre essas pessoas, enfim, se alguém quiser comentar. A reportagem não. Assim, sobre a campeã de natação. E também sobre outra matéria da imagem da direita. Eu sei qual ponto você quer chegar. Você quer falar que existiu uma reportagem, uma matéria de uma entrevista sobre essas duas figuras. Mas a minha resposta é não, eu nunca ouvi falar. Isso. A gente tem aí duas imagens, né? A primeira imagem, que tem duas fotos, né, da mesma moça. Ela é medalhista, né, de natação paralímpica, né? Então, assim, muitas das vezes a gente vê eventos e às vezes não participa tanto, né? A visibilidade, mesmo ela sendo medalhista, né? A gente acaba tendo pouco acesso, pouco conhecimento a essas informações. Na outra imagem é o Nick Vujicic, que eu não sei se pela imagem todo mundo consegue perceber, mas ele não tem os braços nem as pernas, né? Ele nasceu assim, né? É uma doença rara que ele tem, né? E hoje ele é palestrante motivacional, ele é escritor, tem vários livros publicados, né? Tem muitos vídeos dele na internet. E ali é a família dele, né? São filhos dele, né? A esposa dele, são filhos naturais, né? Não são adotados. Então, assim, ele coloca em discussão justamente, né, a própria deficiência, a própria raridade, né? Ele tem um dos vídeos que ele compartilha quando ele conheceu um menino que tinha a mesma doença rara que ele, como que aquilo foi importante para o menino de ver que, né, tinha um adulto, né? Tem uma mãozinha aqui passando da Laura, a minha filha de 6 anos. Enfim, então, assim, ele compartilha no vídeo, né, informações, e no livro também, sobre... Gente, essa é a Laura. Sobre a família dele também, né, sobre o trabalho que ele faz de motivação, enfim. Né? Então, assim, também a gente acaba tendo pouco acesso, né, a essa informação, né, porque na mídia a gente sabe que é uma seletividade, né, de matérias, reportagens, enfim, então a gente destaca também essa questão de o quanto que a deficiência, quando ela é tratada na sua potencialidade, do que essas pessoas são capazes de fazer, que destaque elas têm de fato na mídia, a não ser quando é uma reportagem sensacionalista, né? Então, assim, se a gente está falando aí de, né, contra esse capacitismo, a gente também colocar isso em questão também, né? Qual que é o tratamento que a mídia dá em relação a isso. Pode passar, por favor. O Carlos levantou a mão. Ah, sim, desculpa, eu não vi. Pode falar.
Carlos Souza, pode falar. Tirou, pode continuar. Bom, aí eu trouxe aqui, né, que é um outro público-alvo, né, da educação especial, que é o grupo com altas habilidades e superdotação. Né? Não vou me estender, né, nessa apresentação, mas com relação à questão das altas habilidades, né, estou trazendo aqui o modelo dos 3 Anéis de Renzulli, né, 1978. Então, assim, né, é uma publicação já relativamente antiga, né, então está falando aí sobre onde se localiza, né, essa superdotação, e aí é nessa interseção aí de uma capacidade acima da média, né, a criatividade e um comprometimento com a tarefa. Né, e uma outra imagem, né, que é o esquema das 9 inteligências gardneriana, né, que é da teoria de Gardner sobre as múltiplas inteligências. Né? Então, a inteligência espacial, naturalista, musical, lógico-matemático, existencial, interpessoal, corporal sinestésico, linguística, né, e interpessoal. Então, assim, ele trata a questão das inteligências como dentro dessa multiplicidade. Então, tanto altas habilidades quanto superdotação, ela poderia estar localizada em uma ou mais dessas áreas. Né? Então, quando a gente fala, né, de QI, a gente está limitando muito a capacidade humana. Né? Então, só para a gente colocar em discussão mesmo o que a gente está chamando de inteligência. Né? O que é ter altas habilidades e o que é ter superdotação. Pode passar. Então, né, eu sei que já estamos avançando na hora, a gente já veio discutindo bastante aí sobre a questão das políticas públicas, eu vim falando ao longo da apresentação, mas só para citar, para vocês verem que a gente teve, ao longo dos anos, né, desde 94 aí, a gente já teve 5 diretrizes, né, de políticas públicas, né, e aí chamar a atenção, né, que em 2020 a gente teve a última política pública, que ela foi considerada inconstitucional, né, então a gente não utiliza, né, a Política Nacional de Educação Especial, educativa, inclusive com a aprendizagem ao longo da vida. Né, o que está em vigência é a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, isso é importante ressaltar, porque, como eu coloquei, né, uma política pública ela se faz com muitas lutas e movimentos sociais, e garantir a continuidade da inclusão, né, é uma luta que a gente não pode perder de vista. Pode passar, por favor. Então, chamar a atenção aqui para a extinção da SECAD, que foi uma secretaria importante, né, que era a secretaria que era responsável, né, pelos programas de ações e políticas da educação especial, educação de jovens e adultos, educação do campo, educação escolar indígena, educação escolar quilombola, educação para as relações étnico-raciais e educação em direitos humanos. Então, essa secretaria ela não existe mais, né? A SECAD, lamentavelmente, ela foi extinta em 2019 e foram criadas, né, 2 secretarias, que é a de alfabetização e a Secretaria de Modalidades Especializadas da Educação. Deixa eu passar. E aí eu destaco aí 2 documentos, né, de referência. A gente tem uma multiplicidade de marcos, né, teóricos e de legislação dentro da educação inclusiva, mas eu destaco a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos, né, e a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. E aí, né, é o texto, né, das diretrizes que fala qual é o público-alvo que a gente veio trazendo antes, né, que são os alunos com deficiência,
os alunos com os transtornos globais do desenvolvimento, que é o da questão com algum comprometimento de desenvolvimento neuropsicomotor, e aí incluem as definições, né, do espectro autista, e os alunos com altas habilidades e superdotação. Então, quando a gente fala em educação especial, é desse público-alvo que a gente está falando. Pode passar. E aí, o que é o atendimento educacional especializado, né? É o AEE, né, que ele tem essa função, identificar, elaborar, organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade para eliminar as barreiras, né, para a plena participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas. Então, é um atendimento que contempla ou suplementa. Né? Pode passar. E o plano educacional individualizado, que como a gente conversou antes, né, a gente, quando está falando de algum tipo de deficiência ou espectro autista, a gente está falando, ou altas habilidades, a gente está falando de uma especificidade, né? Então a gente tem que considerar a singularidade daquela pessoa. Então por isso que precisa ser individualizado, né? Nunca uma necessidade será igual a da outra pessoa. Então é preciso pensar o peito, né? E durante o estudo de caso, o laudo, né, ele vai ser um complemento, ele é um anexo ao PEI, né, porque quando a gente está falando dentro do âmbito educacional, né, a gente está, o laudo médico ele é complementar a esse planejamento que é pedagógico. Pode passar. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. O plano educacional, esse que você passou no último slide, ele já existe há bastante tempo? Desculpa, eu estava com o fechado aqui. Sim, então o P ele é um planejamento que é pedagógico, né? Então assim são estudos, né, que a gente tem já há muito tempo dentro do campo, né, e da área de conhecimento da educação especial, né? Mas assim, infelizmente a gente acaba não tendo, né, muitos acessos a esses documentos, né, por uma série de dificuldades, seja de algum tipo de deficiência na formação inicial das licenciaturas, né, aqui a gente tem uma disciplina, né, que está tratando disso, mas há muitos profissionais que se formaram sequer tiveram algum tipo de acesso. Então, infelizmente, a gente não tem essa popularização, né? E aí a gente está falando justamente dessa luta pela inclusão, que é de assegurar que as pessoas tenham esse planejamento. Né? Pode passar. Então, considerando, né, o percurso da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva e o atendimento educacional especializado à luz dos direitos humanos, né, compreendemos a importância dos movimentos sociais para impulsionar a transformação da sociedade, articulada aos diversos atores sociais e institucionalidades, né, para assegurar o direito à educação, com e para todos, todas e todos, e como um dever do Estado. Né? Então, assim, a gente não faz uma educação inclusiva sozinho. Né? Então, a gente precisa contar, né, com os movimentos sociais, com as institucionalidades, né? Como eu coloquei, né, reforcei, está dentro do campo dos direitos humanos. Então, assim, a gente precisa contemplar instituições que assegurem esses direitos também. É isso. Quero agradecer muito. Aí tem algumas referências bibliográficas que a gente colocou aí. E estou à disposição de vocês. Aline, muito obrigada. Alguma pergunta para a Aline? Porque eu não estava vendo o chat, as perguntas já foram feitas ao longo da apresentação. E eu tenho uma pergunta. Aline, você está falando para um público de licenciatura, na sua, né, na sua maioria aqui.
como que, como futuros professores e o público inclusivo, ele está chegando cada vez mais na escola, já é notório que a criança e o jovem com deficiência e o adulto com deficiência, eles estão chegando nos bancos escolares, já faz parte da nossa realidade. E qual dica que você daria, ou qual, assim, fala um pouquinho sobre essa relação entre o professor da sala de aula e o professor de AEE. Como que deve ser essa relação? Porque a gente escuta um pouco que, às vezes, o AEE fala assim, o professor manda para mim, e parece que eu tenho que ser tipo um tapa-buraco, ou há uma certa dificuldade no clareamento dos papéis dentro da escola. Como que você poderia dar uma visão assim para a gente, a sua opinião mesmo, em relação como que deve ser essa relação entre o professor da sala de aula e o AEE? Obrigada pela pergunta, Márcia. Assim, tanto pelo que a gente estuda, né, como também a partir, né, da observação que a gente tem dentro da equipe multiprofissional, quando a gente recebe os alunos, enfim. O que eu acho que a principal palavra que eu colocaria é parceria. Né? Porque a gente tende a pensar, e justamente porque muitos não tiveram, né, esse acesso, né, nas suas licenciaturas, enfim, então assim, a gente percebe bastante receio, bastante medo, né, de lidar com o diferente, porque isso, de certa forma, coloca em xeque o que o especialista sabe, né? Então, assim, ninguém quer se sentir, né, incapaz, né, de dar conta de alguma questão. Então, estar diante de uma pessoa que aprende diferente, né, traz desafios, né? Então, assim, é natural, né, que as pessoas tenham algum tipo de receio, medo, mas, assim, eu acho que a principal questão é se colocar à disposição para justamente perguntar para a própria pessoa como que você aprende melhor, né? O que te ajuda? Porque como você colocou, as pessoas estão chegando, né, no nível superior, né, como a gente trouxe na apresentação, alguns já são professores, enfim, né, estão seguindo suas carreiras, e o que a gente coloca é que essas pessoas criaram estratégias próprias para chegarem onde estão, né? Foi sozinha? Não. Certamente elas contaram com algum tipo de apoio, suporte ao longo da sua trajetória, possivelmente de uma forma mais sofrida, né? Então, assim, quando a gente está falando de inclusão, a gente justamente está tentando reduzir, né, esse sofrimento, né, e compartilhar alternativas, estratégias. Então, assim, a própria pessoa ela precisa fazer parte desse PEI, né? Ele não pode ser sobre a pessoa, né? Inclusive é o lema, né? Nada sobre nós sem nós, né? Então, assim, é justamente sobre isso, né? Não se faz um planejamento individualizado sem que a própria pessoa participe, porque é justamente ela que tem as próprias referências, o que ela pode fazer, o que ela consegue fazer e o que ela tem dificuldade. A família, né? E aí, quando a gente fala em família, a gente está falando no sentido ampliado, das pessoas que compõem esse núcleo de convivência e de afeto e de responsabilidades compartilhadas ali, né? E aí a gente não está falando de parentesco sanguíneo, né? Então, assim, são pessoas importantes nessa parceria. E essa relação, né, do professor especializado, né, ele vai trazer um arcabouço teórico, um campo, né, de estudo que vai trazer muito mais, né, horas de dedicação ali
que não é da especialidade do professor. Só que, assim, quem tem o domínio, seja da matemática, da geografia, da física, da química, seja lá de que área for, é o professor regente, né? O professor que está na sala de aula comum. Então, assim, não é possível que só transmita para o professor da sala de recurso, o responsável pelo atendimento educacional especializado, para ele dar essa aula. Não é isso. Então, a gente está falando sempre de uma prática que é compartilhada, uma bidocência, né? Essa dupla regência aí, né? É de pensar junto as dificuldades, porque terão dificuldades, e as possibilidades. Então, precisa ter esse diálogo. Né? Então, se eu pudesse resumir, eu resumiria nessa palavra de parceria. Né? Da mesma forma que o professor de AE não vai conseguir fazer sozinho, o professor da sala de aula comum, ele também não vai conseguir fazer sozinho. Né? Não sei se respondi Não, essa é isso questão. mesmo. Porque você falou duas palavras que me chamaram muita atenção, é o diálogo e a parceria, né? Sem isso não tem como, não. A Glaucia levantou a mão. Obrigada pela resposta, Aline. Aline, você podia contar um pouco, né, da nossa experiência aqui no campus, porque a gente vem recebendo alunos com deficiência no ensino médio, técnico, e a gente não conta com profissional de AEE. Né? Então, falar um pouco do que você percebe, assim, dos impactos dessa ausência. Porque a gente sabe, assim, a lei garante esse atendimento com um profissional de AE, né, o professor de AE. Só que isso não está garantido na prática para todo mundo. E a gente vivencia isso aqui como instituição, né? E aí você podia falar um pouco de quais são os impactos, na tua opinião, sobre essa ausência? Sim, assim, uma questão que eu primeiro gostaria de destacar, né, é que nós, no Instituto Federal, nós também contemplamos a educação básica, né, porque o ensino médio técnico está dentro da educação básica. Então, uma questão de recurso financeiro, né, que aí eu coloco em discussão, mas assim, não está no nosso âmbito aqui como que eu vou dizer, de proposição ou de alcance, mas está no nosso campo de compor, né, esse movimento social, de colocar em discussão que a gente tem, sim, né, direito à verba de uma dupla matrícula, né, justamente porque a gente atende esse público. Né? Então, essa é uma questão. Né? A gente não faz inclusão também sem investimento. Né? E quando a gente diz que a gente vai investir nesse ou naquele público, isso é uma política. Né? Ou quando a gente simplesmente ignora algum público, isso também é política. Né? E aí, quando a gente está falando em política pública, a gente pode dizer que tem políticas públicas que são adequadas, outras que são inadequadas. Né? Então, assim, é uma inadequação a gente não ter verba para investir numa educação inclusiva. E isso, inclusive, contrapõe documentos internacionais. Então, essa é uma questão, né, que é a questão financeira, não se faz política pública sem verba. A outra questão, né, da ausência desse profissional, a gente tem um núcleo que a gente acaba contribuindo de forma voluntária, né, e acaba sendo um além, né, da carga horária, das atividades que cada um está exercendo no campus. Então, a falta de ter um profissional que seja exclusivo, né, do NAPNE, eu acho que é uma questão também, né, de que tenha uma dedicação para isso. Né? Então, assim, acaba que as coisas acabam acontecendo conforme a demanda. Né? E aí a gente tem esse desafio, né, de compartilhar os conhecimentos, né, cada um contribuindo de acordo com os seus estudos, seus acessos, né, e muitas das vezes
formações são por conta própria, enfim, né? Não é algo institucionalmente definido. Então, eu acho que esse é um desafio também. E aí, claro que há a importância, né, quando a gente fala da questão que a gente está no campo pedagógico, que o laudo ele é complementar, não quer dizer que ele seja desnecessário. Ele é, muitas das vezes, norteador, inclusive, para alcance e assegurar alguns direitos, mas que ele não pode ser considerado uma forma de não permitir o acesso à educação, né? Então, por isso que a parceria com as famílias é importante, inclusive, para cobrar, né, que a instituição, enfim, que os governos, enfim, assegurem políticas que garantam, né, o acesso à educação, né? Que o acesso tem que ser para todos, todas, todos, né? Obrigada, Aline. Eu tenho uma pergunta. Que, assim, eu não sei se a pergunta faz tanto sentido, mas você disse que tem que ter esse profissional nas escolas e tem essa obrigatoriedade para atender todas as pessoas, todas as pessoas com deficiência dentro desse espaço. Às vezes, é nesse momento que parece que não tem profissional suficiente para ocupar todas essas vagas, não é pior ter essa obrigatoriedade, que aí a pessoa com deficiência se inscreve no local achando que ela vai ter essa assistência, que é fundamental para ela ter um desenvolvimento pleno ali dentro da instituição, mas ao mesmo tempo não tem essa pessoa, então ela se inscreve e aí o que era para ser obrigatório, de fato, não é o que está ali, aí ela não meio que sairia perdendo por ter essa obrigatoriedade? Não sei se faz sentido, né? Eu não entendi o que de ter essa obrigatoriedade, eu não entendi exatamente o que, assim. Dessa pessoa que vai estar ali para ajudar a pessoa com deficiência. Tipo, existe a obrigatoriedade de ter essa pessoa ali. Só que essa pessoa, de fato, não está, porque não tem gente para lá. Aí pode acontecer de uma pessoa com deficiência se inscrever para um curso que ela necessitaria dessa pessoa estar lá, só que a pessoa não está. Então, no final, ela sai prejudicada porque a pessoa que obrigatoriamente tinha que estar lá não está. Aline, posso aproveitar o gancho aí da pergunta da Laura, porque isso também é uma coisa que aparece muito assim na disciplina de educação inclusiva, né? Que eu e a Ayrton damos juntos. Então, vira e mexe, isso surge assim em alguma turma. E aí eu vou meio que pegar carona aí na pergunta. A educação inclusiva vale a pena, mesmo quando a pessoa com deficiência não tem acesso a tudo que ela precisaria na escola, né? Então, o profissional de atendimento educacional especializado, a estrutura na escola, mesmo assim, você acredita que vale a pena? Aí eu vou colocar a questão, né, trazer aqui a questão das escolas especializadas, né, que eu acredito que seja um pouco disso que a Glaucia está trazendo. As escolas especializadas, elas precisavam ser centros, né, de referência, centros de suporte, né, e não o local de segregação, né? Então, quando a gente está falando da inclusão, é a gente pensar que essa pessoa tem parte no mundo que todo mundo tem, né? Então, assim, quando a gente fala inclusão, não é a pessoa que tem que se adaptar ao mundo. É o mundo que tem que se adaptar a assegurar o direito de todas as pessoas. Então, quando a gente está dizendo assim que não, o melhor seria que a pessoa tivesse que as pessoas com deficiência estivessem só nas escolas especializadas, a gente está dizendo que o mundo não precisa se adaptar para essas pessoas. Então, assim, quando a gente tem uma pessoa que é incluída, isso mobiliza, né, que a sociedade se movimente
para assegurar o que aquela pessoa já tem de direito. Porque o que a gente está dizendo é que essas pessoas estão sendo usurpadas nos seus direitos, né? A verdade é essa, porque se a gente diz que a educação é para todos e a gente não cumpre, a gente está, sim, violando um direito, né? E aí não quer dizer que não haja importância numa especialização em educação especial, num profissional, né, que tenha acesso a esses conhecimentos. Não é disso que a gente está falando. Né? O que a gente está dizendo é que essas pessoas, historicamente, elas estão tendo seus direitos negados. Né? Então, quando a gente faz a defesa, né, do acesso ao lugar, a própria presença da pessoa mobiliza. Né? Então, eu acho que estar presente nos espaços faz com que esses espaços precisem se modificar. Né? Infelizmente, assim, isso ao longo dos anos tem sido um motivo de sofrimento. Né? Então, a gente compartilha dessa luta justamente para minimizar e, quem sabe, um dia não ter mais esse sofrimento, que a gente não precise mais usar o termo educação especial, não, educação, porque simplesmente estão as pessoas ali. Né? Então, se a gente hoje usa esse termo, é porque a gente está implicitamente dizendo que algumas pessoas não estão tendo esse direito assegurado. Então, assim, eu defendo, sim, que essas pessoas têm o direito de estar onde está e que a escola, a sociedade e todos os órgãos públicos têm que se mobilizar no intuito de assegurar que essa pessoa tenha o acesso à educação e, né, o sucesso na sua conclusão, enfim. E aí a gente pode estar falando de uma extensão de tempo, de curso, a gente pode estar falando talvez de uma necessidade de adaptação curricular, pode. Mas se a gente pensa, né, que é o termo DUA, né, que é o Desenho Universal de Aprendizagem, a gente propõe uma aula, uma atividade que contemple a toda a turma. Então, se eu vejo uma necessidade, um aluno que tem algum tipo de limitação, e eu consigo fazer uma adaptação e aquela atividade possa ser feita por todos os alunos, né, eu não estou fazendo uma adaptação curricular só para aquele aluno. Eu estou fazendo um material que é acessível para todos, e todos podem compartilhar daquele conhecimento. Até porque as dificuldades de aprendizagem não são exclusivas de uma pessoa que tem deficiência. Né? Pessoas sem deficiência têm dificuldades de aprendizagem também, e podem ser beneficiadas com recursos, né, da educação especial. Né? Não sei se eu contemplei aí a Glaucia, a Maria Laura. Contemplou sim, Aline. Obrigada de novo. Foi muito bom. O Éder, ele levantou a mão. Pode falar, Éder. Então, eu gostaria de perguntar, a pessoa que vai fazer a matrícula no colégio, ela já teria que ter o acesso a um advogado, então, porque eu tenho o seguinte, se o próprio instituto ele não tem esse profissional, essa estrutura ainda, essa pessoa tem que entrar na justiça para poder pedir os direitos dela, porque aí já passaria para uma... Porque nem todo mundo tem... Apesar de você poder ter acesso à justiça no Brasil, ela também ainda é uma coisa, assim, para alguns, bastante, assim... como eu posso dizer? Eu não sei nem a palavra direito. É um pouco, assim... Não é uma coisa meio... certa, né? Uma coisa leiga. Então, a pessoa, em vez de entrar no instituto para fazer a matrícula, ela teria que acessar já a justiça. O próprio instituto pediria para ela poder entrar na justiça para poder conseguir esse direito? Na verdade, quando a gente está falando dessa questão de acesso ao direito, não é uma exclusividade do Instituto, né? Essa é, infelizmente, uma realidade no país, né? Especialmente das escolas públicas, né? Em relação à questão de investimentos e tudo. Mas também na rede particular, né, dificilmente você encontrará, né, profissionais de especialização
né, ou salas de recursos, né. Hoje, né, na realidade brasileira, a gente acaba tendo um suporte de atendimento à educação especial muito mais assertivo dentro da rede pública, apesar de todos os pesares, né? Então, para você ver como não é fácil, né, a vida das pessoas com deficiência. Então, quando a gente está falando isso, a gente está dizendo, né, e alertando que sim, nem todas as escolas da rede pública brasileira contempla profissionais ou salas de recursos ou materiais. Mas a gente vai receber esse público e vai ter que atender esse público da melhor forma possível. E se a instituição precisar acionar, né, outros órgãos, vai acionar também, né? Então, assim, só que antes da gente pensar, né, dessa questão de acionar órgãos, a gente pensar o que a gente tem de recurso, o que a gente consegue contemplar e o que a gente conta na rede de apoio, né? Porque também uma instituição não trabalha sozinha, né? A gente, por exemplo, dentro do município de Volta Redonda, né, o instituto ele não está sozinho, né? Então o instituto ele contempla também, junto com a rede municipal, né, acesso aos órgãos, às secretarias, enfim, há uma série de articulações dentro do município para assegurar acesso a direitos, né? Então, a gente está falando de uma rede de apoio, né? De uma rede de suporte mesmo. Pode falar, Márcia. Não, então, e complementando, por exemplo, nós aqui no campus, nós temos a COTP, o NAPNE, os professores, nós nos articulamos para a elaboração dos PEIs que as pessoas precisam e tem esse, né, a gente tenta oferecer o máximo esse suporte pedagógico. E em relação ao próprio EE, nós estamos nos movimentando para a vinda desse profissional para cá. E aí, em função da necessidade que está crescente, nós estamos agora já nos encaminhando para solicitação, montar um dossiê, fazer o levantamento da necessidade real do profissional, para o campus, para até que se tenha um edital específico para a vinda do profissional, porque não é tão simples como a gente pensa. A entrada do profissional no campus, porque exige número de código de vagas, tem que ver, realmente fazer um dossiê, justificar a necessidade do profissional no campus. Eu estou falando no campus porque foi a pergunta direta que o Éder fez, né? Então, tudo é um processo. E os alunos com necessidades específicas, eles estão chegando no campus de um tempo para cá. Até então, a gente não tinha tantos alunos, agora nós estamos tendo mais, e é uma realidade que está mudando. Então, nós estamos tendo que igual a Aline falou, a gente está tendo que se adaptar a essa nova realidade, né? E aí, cada vez mais, nós vamos procurar essas alternativas. Sim, por exemplo, a gente tem intérprete, né, de Libras no campus, hoje a gente tem uma professora de Libras no campus, assim, mas nada disso, vamos dizer assim, surgiu com a nova institucionalidade do Instituto Federal. Não, isso faz parte também do próprio movimento, né, de criação dos NAPNES, né? Então, assim, a própria criação do NAPNE é uma política pública, né? Então, dentro da Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, a partir da criação desses núcleos, colocou-se em discussão, né? E aí, por exemplo, a gente conseguiu o código de vaga para ter intérprete de Libras, né? Então, assim, a gente tem, né, apesar de todas as, vamos dizer assim, as faltas, né, e as limitações, né, que o campus ainda enfrenta, né,
muitas outras escolas, né, possivelmente os que já estão estagiando, né, podem ter acesso, vão encontrar, de repente, a um intérprete de Libras que é volante, né, que ele é itinerante, que ele passa por várias escolas da rede, né, não fica exclusivo em uma escola. Então, assim, a gente está falando de uma dificuldade que também é compartilhada com outras instituições. Né? Então, quando a gente fala da falta desse profissional, é porque essas pessoas estão chegando. E conforme elas estão chegando, a gente vai vendo novas demandas, novas necessidades e vamos continuar lutando por elas, tal como a gente lutou para que esses profissionais que hoje estão com a gente, né, estivessem aqui. Né? E aí, mais alguma pergunta? Eu estou aqui comentando com a Glauce que eu estou gostando de ver a participação do público. Gostei das perguntas. Não sei se, deixa eu ver se tem alguma pergunta escrita aqui no chat. Não. Bom, vamos então nos encaminhar já para a finalização. Aline, você gostaria de falar mais alguma coisa para finalizar? Eu já quero agradecer a sua presença, a sua participação, muito boa a sua fala, de muito aprendizado. E você gostaria de fazer alguma colocação final? Eu gostaria de agradecer, né, o convite, a participação, também gostei muito das questões, né, e eu acho que uma das coisas que eu sinto falta, né, ali agora falando enquanto profissional na COTP, é também da presença dos licenciados. A gente acaba tendo poucos momentos, né, de contato, né, com vocês ali na COTP. Então, assim, às vezes a COTP fica nesse papel, né, vamos dizer assim, só de acolher e fazer uma escuta, mas a gente está ali para aprender também, para compartilhar. Então, vocês podem também trazer as experiências que vocês tiveram em estágio, enfim, conversar um pouco, e a gente também trocar ideias, discutir, né, sobre essas questões, enfim. E a gente, de repente, vocês vão ter visões, percepções de outros espaços, né? E compartilhar com a gente, isso é importante também, até para poder nos ajudar a olhar de outra forma, né? A perceber dificuldades, né? Porque muitas das vezes a gente está na prática ali e a gente acaba não vendo, igual quando a gente está num texto, num artigo, numa monografia, sei lá o quê. De tanto a gente vê ali, você passa a não ver algumas coisas, né? De tanto que você está habituado com aquele texto. E, assim, o nosso campo de trabalho é um texto também. Né? Então, os nossos próprios costumes, a nossa forma de fazer, muitas das vezes fica habituada àquele espaço. Então, essas observações que vocês trazem também de outras experiências, projetos que vocês participam também, é importante compartilhar. Enfim, então, agradecer muito aí. E eu adorei estar aqui com todo mundo e compartilhar, e aprendi muito também, e eu gostei também das observações, também que não há uma forma correta, né, de ver aquelas imagens, né, são percepções, e cada um pode ter percepções variadas, então, assim, gostei muito. Muito bom, muito obrigada. Agradeço aí as pessoas que se inscreveram, que participaram do encontro. Então, nós vamos finalizando. Laura, eu acho que já pode até encerrar a gravação. E tem mais algum recado final, Laura? É só avisar sobre os certificados, eles serão enviados pelo e-mail. E como a CEMEP vai acabar no sábado, acredito que até a semana que vem já vai estar tudo lá. E qualquer dúvida, podem mandar mensagem para alguém envolvido na CEMEP, a gente responde. E só isso. Então, vou terminar a gravação agora. Sim. Eu tenho uma pergunta. Pro pessoal que participou do torneio de xadrez, como é que vai ser o certificado desse torneio de xadrez? Você é de qual curso?
Oi. Licenciatura de matemática. Eu vou perguntar para a organizadora e peço para enviarem no grupo de matemática. Eu não tenho certeza. Tá, obrigado. Nada.